coisa que eu queria dizer para vocês é que esse tema, modéstia cristã, não é um tema tão benquisto, principalmente para as mulheres. Então eu quero pedir que, a priori, vocês possam compreender a nossa análise, porque ela parte das Escrituras. E depois, no momento de perguntas e respostas, eu posso falar um pouco sobre o que eu acho, sobre alguns pontos da modéstia, e a gente pode... cada um pode dar a sua opinião sobre o tema. Ele não é benquisto, por que esse tema não é benquisto para as mulheres? Porque a gente está indo na contramão de toda essa perspectiva humanística que a gente vive hoje. A gente vai na contramão do mundo pós-moderno que vivemos hoje. Vamos na contramão da moda, vamos na contramão das lojas, vamos na contramão das novelas, vamos na contramão de tudo isso aí. Todo esse fluxo, a gente está contra o fluxo. Então é possível que chegue em alguns momentos da palestra e você faça assim. Isso aqui a gente deixa passar, porque eu não concordo muito bem. Bom, velas em meio à pólvora. O que isso tem a ver com a modéstia cristã? O que isso tem a ver com a modéstia cristã? Velas em meio à pólvora. Essa expressão velas em meio à pólvora é uma expressão muito antiga. É uma expressão que a gente vai ver uma citação de um teólogo que ele já tratava sobre essa questão da modéstia e usou essa expressão, velas em meio à pólvora, para esclarecer um pouco o que significa isso para a gente hoje como cristão. Mas antes de começarmos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou no celular, ou físico. Nós temos alguns textos para ler, que são textos bases para essa palestra. São textos que vão nos guiar, vão nos orientar para essa palestra. Primeiro texto bíblico que nós iremos ler é Gênesis 1, 26 a 31. Gênesis 1, 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo de 4 a 9. Nós estamos tratando da criação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vejamos nesse mesmo capítulo 2, versículo do 15 ao 25. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador a que lhe seja idôneo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, e não se envergonharam. Vou repetir o versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonharam. Agora vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 6. Vamos lá. Isso é só para que a gente possa entender, tá, na teologia bíblica, aonde está o nosso terreno, aonde está o nosso alicerce para esse tema. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Continuando, a gente viu criação, viu queda, e agora a gente vai ver o pós-queda, da situação do homem e da mulher. Versículo 7 até o 24, do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Presta atenção. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou,
e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e torne também da árvore da vida. E tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O que a gente precisa entender nesses textos aqui são algumas ligações. Eu coloquei aqui para que ficasse melhor. O que está interligado? Gênesis 2, 25, 3, 7, 3, 10 a 11 e 3, 21. Porque eu queria que a gente pensasse nessa ligação de versículos. Pense aqui comigo, nesse versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quem fez roupas para Adão e Eva foi o Senhor. Mas eles já estavam vestidos. Eles tinham feito, com folhas de figueira, eles tinham cozido essas folhas e tinham feito cintas para segurarem essas folhas. E é importante a gente entender que, quando a gente trata do assunto da modéstia cristã, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é Adão e Eva e o jardim do Éden. Mas vamos orar. Feche os teus olhos e vamos rapidamente fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Porque a tua palavra foi lida e ela é lida no nosso idioma. Que privilégio nós temos. Obrigada porque estamos aqui e cada um pode ter a sua própria Bíblia em suas mãos. E com muita liberdade andar com ela para onde quiser. Obrigada porque estamos livres aqui, Pai. Sem sofrer ameaças, nem torturas, nem perseguições. E estamos aqui hoje para ouvir e para aprender mais a tua palavra. Senhor, eu não sou capaz hoje. Eu não estou preparada hoje, Senhor, para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas eu te peço que o Senhor me ajude e que ajude as tuas filhas aqui, as filhas de Eva, a ouvirem tratar desse tema e compreenderem que as tuas escrituras falam sobre isso, tratam desse tema também. Peço que a tua boa mão esteja conosco, porque tu és o nosso socorro, Senhor, porque tu és o nosso consolo, e nós nos humilhamos porque nós dependemos do Senhor para viver. Que cada um de nós aqui saiamos daqui com o nosso coração ardido por ter ouvido a palavra do Senhor. Que nós possamos render graças ao Senhor por mais um ano desse Eva reformado e juntos no final possamos nos confraternizar e nos alegrar pela bênção de aprender mais sobre a tua palavra, pela bênção de termos umas às outras aqui hoje. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Bom, como eu falei, é super desafiador. E a gente começa a tratar sobre o tema pensando nessa imagem. Velas em meio à pólvora. Não parece um tanto comum. Eu acho que Clarinha está com muitas obrigações aqui. Não parece um tanto comum, mas poderia ser o contrário também. Um punhado de pólvoras em meio a velas. Pense comigo, a gente tentou procurar uma imagem. Colocamos no Google lá para ver se a gente encontrava uma imagem de uma vela em meio a pólvoras ou um punhado de pólvoras em meio a velas. Mas aí a gente não encontrou. Mas aí eu queria que você pensasse nisso. Pense assim. Pense você como uma vela acesa. E um caminho estreito para andar, para caminhar. E ao redor de você, durante esse caminho, são pólvoras como plantas, como árvores, fazendo o percurso. É mais ou menos essa cena que eu imagino que estava na cabeça desse teólogo de Richard Baxter quando ele usou essa expressão para a modéstia cristã. Então não parece um tanto comum, poderia ser o contrário também. Um punhado de pólvoras em meio a velas. Como cristã, imagine essa cena, você andando num caminho estreito, segurando uma vela onde você está rodeada por pólvora. É necessário equilíbrio, é necessário bom senso, muita sobriedade e, acima de tudo, sabedoria. Todo cuidado é pouco. Passar ileso somente com a ajuda divina. Será essa uma boa linguagem figurativa para tratarmos sobre a modéstia cristã? É possível que sim. Um antigo teólogo já dizia: andar entre pessoas pecaminosas é como se estivéssemos portando uma vela em meio à pólvora ou palha, pois de outro modo poderão ver a labareda que não tinham previsto quando for tarde demais para apagá-la. Inclusive, é possível que tratar sobre modéstia cristã no vestir possa significar andar em meio à pólvora, se formos como uma vela acesa. Pense bem, pense nisso. Além de ser um assunto polêmico e provocante, vivê-lo é ainda mais desafiador. Suponho que a modéstia cristã tem a ver com o coração. Não é somente uma questão de roupas e comportamentos. A modéstia cristã, assim como afirma o Jeff Pollard, tem a ver com o coração. É uma questão de coração. Não adianta ser tão recatada, não adianta ser tão modesta e ter o coração cheio de impureza, lascívia e luxúria. Contudo, um verdadeiro coração voltado a Cristo, isto é, uma vida piedosa, manifestará até nas vestes e comportamentos suas convicções teológicas e seu entendimento sobre a fé cristã. Então, quando você olha para uma mulher entrando na igreja, você sabe que essa vida piedosa, essa fé cristã no coração, esse coração totalmente voltado a Cristo, é manifestado até na forma como você se senta, se veste, como você fala, como você se expressa. Ou seja, uma pergunta que podemos deixar a resposta para o final é: onde consiste a verdadeira beleza da mulher? Ao longo da palestra a gente pode ter algumas pistas disso, mas eu tenho certeza que no final nós saberemos exatamente onde consiste a verdadeira beleza da mulher. Sobre essa questão do coração, já que a modéstia cristã tem a ver com o coração, é uma questão de coração, porque muitas pessoas acham que a modéstia na vestimenta tem a ver com dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho roupas boas. Se eu não tiver dinheiro, eu ando de qualquer jeito. Mas não é isso. A modéstia cristã no vestir-se tem a ver com o coração. Então, sobre essa questão do coração, precisamos compreender algo que Jesus disse aos discípulos. E ele disse isso em Marcos 7, 20 a 23. Jesus dizia aos discípulos, Jesus não disse isso aos fariseus.
O embate, o debate era com os fariseus. Mas quando termina o debate com os fariseus, que Jesus entra num aposento, numa residência, numa casa, num espaço fechado, os discípulos vão questioná-lo por que ele tem falado aquilo. Então Jesus diz aos discípulos, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então, de onde vem todo o mal do homem? É o que a gente deveria pensar quando a gente lê isso. De onde vem o mal do homem, vem do coração. Lembre-se que Cristo estava tratando de uma questão com os fariseus. E qual era essa questão? Quem lembra? Qual era a discussão que os discípulos, que Jesus estava tendo com os fariseus naquele momento? Muito comum a nós. Quando você vai chegar em casa agora, né? Quando terminar a palestra, você vai para casa. Você vai estar com fome. O que você vai fazer antes de comer? Lavar a mão. Lavar as mãos. A comida está lá pronta, por exemplo. A mulher, né? A mulher pensa que tem que fazer a comida. A comida está pronta. A gente é muito fariseu nisso aí. Eu não consigo comer sem lavar a mão. Ou então a gente pega um álcool 70 e lava a mão. Mas isso é um ritual puramente farisaico, minha gente. Puramente farisaico. E era o problema da discussão naquele dia. Então, o pessoal estava metendo pau nos discípulos de Jesus que estavam comendo sem lavar a mão. Né? Eu não conseguiria fazer isso. Principalmente naquele tempo, que eu imagino que era só poeira, né? Contaminação. Não é não, Nutri? Então, um dos rituais dos fariseus era a questão do lavar as mãos para comer. Veja bem, é algo totalmente externo. Assim como o comportamento e as vestes. Eu conheço um irmão que um belo dia chegou na igreja, domingo de manhã, com uma bermuda, uma sandália havaiana, e a gente olhou assim, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ele só não falou, mas que beleza. Porque não tava. Porque nem cabelo penteado ele tava, né? E eu fiquei pensando nesse exemplo, quando eu estava fazendo aqui a palestra. Às vezes a gente acha que as nossas ações, que as nossas reações, elas não provam aquilo que nós acreditamos. A gente pensa isso, mas não é verdade. Isso não é verdade. Então, o mínimo que a gente pode perceber desse querido irmão é que ele não entendeu ainda que o problema dele não é porque ele mora num país tropical, abençoado por Deus e por natureza, porque eu não posso ir de short para o culto. E alegar e justificar isso, e usar isso como argumento. O problema dele é no coração. Então, aquele Cristo que ele reverencia, aquele Cristo que ele quer responder no diálogo pactual, no culto solene, está pronto ali, apto para cultuar o Senhor, não é tão reverente, tão digno assim. A ponto que se você for de qualquer roupa, de qualquer jeito para o culto, está tudo bem. Mas isso é uma questão do coração. Mas pense aqui comigo. A gente está tratando desse texto aqui. E o debate girava em torno do lavar as mãos. Só que isso aqui é uma crítica ao comportamento de lavar as mãos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas vamos lá. Se lavar a mão é algo externo, assim como vestir uma roupa é algo totalmente externo, eu poderia ficar despreocupado e andar aí com qualquer tipo de roupa que eu quisesse. Mas não é assim. O zelo, o que Cristo, a ideia de Cristo, quando ele trata desse assunto, não é porque a gente não pode não lavar as mãos para comer. Cristo ele não está tratando sobre a gente não precisa ser higiênico, a gente não precisa ser limpo, não é isso. Cristo está enfatizando aqui o zelo religioso, legalista demais, sobre um assunto que não é tão importante assim. É como se o fariseu dissesse assim, os seus discípulos não lavam a mão para comer.
mas eu lavo a mão para comer. E Cristo diz assim, mas o problema é que os discípulos entendem que o coração é mais importante do que esse tipo de ritual. Então não adianta você ter o coração totalmente contaminado por tantos pecados e lavar a mão para comer. Para que a gente não caia na ideia de que, eu posso, já que é uma coisa externa, o que importa é o meu coração. Se o meu coração está limpo, está puro, está tranquilo, eu vou de qualquer roupa para a igreja, eu ando de qualquer roupa para o trabalho, eu ando de qualquer roupa e vim visto de qualquer jeito. Mas não é isso que Cristo está querendo dizer. Então, por mais que seja algo externo, assim como lavar as mãos, o comportamento e as vestes também é algo externo. Mas a gente precisa entender que o problema não é o bolso ou a moda. O problema é o nosso coração. Assim como dos fariseus, assim como eles tinham um coração completamente antidisposto a obedecerem às leis de Cristo, mas falavam muito bem, né? E aí Cristo dá essa resposta aos discípulos, porque os próprios discípulos não estavam entendendo exatamente o que Cristo estava querendo dizer para os fariseus. Você já ouviu falar sobre a teologia da amputação? Quem já ouviu falar sobre a teologia da amputação? Aquela que diz, se um pé te fizer tropeçar, ou se um olho, lança-os fora. É melhor entrares no reino de Cristo cego ou aleijado do que ser deslançado no inferno. A gente, né, do meio acadêmico da teologia, a gente meio que colocou esse texto como o texto da teologia da amputação. Entender que esse ensino de Cristo diz sobre a seriedade do pecado é melhor do que entendê-lo de forma literal. Eu já vi pregadores pregando dizendo assim, olha, se é o teu olho que está na pornografia, arranca o olho. Meu, como assim arrancar o olho? Eu arranco o olho e vivo como? Sem o olho, como é que eu faço? Então, a gente precisa entender o que Cristo está querendo dizer aqui. E entender que esse ensino de Cristo diz muito mais sobre a seriedade do pecado, é melhor do que entendê-lo de forma literal. E eu vou explicar o porquê. Podemos dizer que a fonte do pecado, dos pecados, é o pecado. Vocês concordam? A fonte dos pecados é o pecado. E é melhor... E a fonte do pecado é o coração do homem. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se a fonte dos pecados é o pecado, qual é a fonte do pecado? Segundo esse texto bíblico, o coração do homem. Pois, como seria então arrancar o coração de onde vem todos os maus desígnios sem quebrar o sexto mandamento, que é não matarás? Como é que a gente faz isso? Vê, se o problema do homem é isso aqui, e isso aqui, dentro do coração dos homens é que procede tudo isso aí, esse texto está em contradição com aquele texto do olho, do pé, da mão? Não, não está em contradição. O que é importante perceber aqui, é muito importante, é perceber que aquele texto da teologia da amputação lá está tratando sobre a seriedade da ira de Deus contra o pecado. Mas não é a mão, nem o olho, nem a roupa que te faz pecar. É o teu coração. E tem como tu tirar o teu coração como é que você consegue tirar o coração e não quebrar o sexto mandamento, que é não matarás? Imagine agora, o meu coração é a fonte de todo o pecado. Pega um bisturi. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu tirar e agora eu vou viver. É totalmente ilógico isso. Então o que a gente precisa entender aqui não é somente arrancar as vestes. Não é somente arrancar algum tipo de comportamento. É necessário circuncidar o coração a Cristo. Então, se a tua veste, o teu comportamento te faz pecar, o que é que você deve fazer? Você deve buscar no seu coração aonde tem algo errado. Né? Aí, nesse livro, Fidelidade, Douglas Williams fala exatamente o que eu estou falando aqui. Olha o que ele diz. Cristo está claramente dizendo que a autocastração é preferível a encarar a ira de Deus em razão de questões de luxúria. Veja bem,
é preferível você se castrar do que encarar a ira de Deus em relação ao pecado. Mas é evidente que o problema é que a automutilação não irá funcionar para restringir o pecado. Se você, por exemplo, tem roupas sensuais no seu guarda-roupa, o fato de você jogar elas no lixo, queimar, não mudou nada da sua vida. Por quê? Porque é uma questão do coração. Como o membro nos faz tropeçar? O que nos leva a pecar? O que produz o pecado em nós? O que devemos, portanto, lançar fora? A resposta é que o membro que nos faz tropeçar é o coração humano. A doutrina é que um homem deve ter um novo coração ou morrerá. E a solução para isso é o quê? A regeneração. Por que a regeneração? Porque você não pode arrancar fora o seu coração e continuar vivendo. Então você precisa buscar em Cristo o novo nascimento, a regeneração. Um outro ponto, irmãs, de suma importância também é a questão da cosmovisão bíblica. Isso tudo ainda é a introdução. Eu deixei a introdução bem extensa, mas porque para que a gente pudesse alicerçar mesmo alguns fundamentos aqui, antes de começar a tratar sobre roupa. Certo? Então, tem uma questão aqui de suma importância, que é a cosmovisão bíblica. Deus criou o homem, presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. No dia que eu aprendi isso, sabe você, a sua mente dá um upgrade, assim. Você aprendeu uma coisa que você consegue olhar de forma diferente para o mundo inteiro quando você aprendeu isso aqui. Deus criou o homem como um ser religioso. Essa frase mudou a minha vida e minha perspectiva teológica sobre um monte de coisa. Deus criou o homem como um ser religioso. Não há ninguém na humanidade inteira que não seja religioso. Deus criou o homem. Então pressupomos, portanto, que não há neutralidade alguma. Isso é sério, porque você pode, isso é sério, isso é um dos fundamentos muito importantes na teologia, para que você seja, nas outras doutrinas bíblicas, você seja alicerçado pela cosmovisão bíblica. Qual é a cosmovisão bíblica que eu estou tratando aqui? A nossa cosmovisão bíblica parte de quê? Por isso que a gente leu aqueles textos no começo. Porque a nossa cosmovisão bíblica ela parte da criação, queda, redenção e consumação. Por isso que nós lemos o texto da criação, lemos o texto da queda e lemos o texto pós-queda com a promessa messiânica que tem ali, que a gente vai falar no final. No final da palestra eu vou dizer para vocês aonde está a redenção depois da queda. Lá no Éden. E a consumação, que é a vida no porvir. Então, pensemos aqui em algo muito importante. Se não há neutralidade alguma, e se todo homem é um ser religioso, não tem como não tratar de nenhum aspecto da vida humana sem pressupor que ou o homem adora a Cristo ou ele vai adorar qualquer outra coisa, mas ele nunca vai deixar de adorar alguma coisa. Então, um exemplo disso é um teólogo, que eu não estou lembrando o nome dele agora, em um livro sobre política, ele vai falar sobre não existe o Estado laico. Todo mundo diz, o Estado é laico, o Estado é laico. Não existe o Estado laico. Quem criou o Estado? Quem criou o governo, o Estado? Quem criou? Deus. Deus criou. Se você olhar numa perspectiva na esfera política, quem criou o Estado? Quem criou o governo? Quem criou reis, magistrados? Quem criou? Deus. Se Deus cria o governo deve ser submisso a quem? A Deus. Onde é que a gente coloca a laicidade nisso? Ou existe um governo cristão, ou existe um outro governo não cristão, mas não existe um governo neutro. Entende que não dá para existir um governo neutro. Existe um governo ou cristão ou anticristão. Ou adora-se a Deus ou adora-se qualquer outra coisa no lugar de Deus. E muito menos existe um cristão laico. Aí é que não existe mesmo.
Que aí é a mesma coisa de dizer que é possível um cristão feminista, um cristão socialista, um cristão comunista. É uma contradição frontal, é uma batida de frente assim enorme. Por conta de quê? Das cosmovisões. Sobretudo a cosmovisão bíblica, eu estou dizendo. Partindo desse ponto. Então veja, Deus plantou essa semente da divindade em nós. João Calvino usa essa expressão. Não há nada em nós que não seja religioso. Calvino diz isso nas Institutos da Religião Cristã. Que existe, veja que coisa interessante. Que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, não é algo que a gente criou, é uma disposição natural nossa, certo senso da divindade. Aquela criancinha, aquele bebezinho que acabou de nascer, ela já nasce com o senso da divindade. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, ou seja, não há neutralidade, veja, para que eu não me refugiar, não sabia, então não tenho culpa. Para que ninguém se refugiasse no pretexto da ignorância, Deus mesmo infundiu. Quem foi que infundiu? Deus. Em todos, certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é o seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Percebeu aí a ideia? Portanto, como desde o princípio do mundo, nenhuma região, nenhuma cidade, enfim, nenhuma casa sequer tem existido que pudesse presidir da religião. Minha gente, isso é tudo sério, porque não há região, não há cidade, não há nenhuma casa, não há nenhuma pessoa humana que tenha existido que pudesse deixar à parte a religião. Excluir ela da vida. Há nisso uma tácita confissão de que no coração de todos jaz gravado o senso da divindade. Aliás, até a própria idolatria é ampla evidência dessa noção. Então a idolatria existe justamente porque todo homem é um ser religioso. Então perceba que Deus nos criou dessa forma. E mesmo após o pecado, e mesmo essa fragmentação da Imago Dei, por conta do pecado do homem, nós somos seres religiosos e nós temos essa semente da divindade em nós. Está claro até aqui? Então vejam, tudo que fazemos, presta atenção, tudo que falamos e até como nos vestimos pressupõe nossas convicções teológicas. Não é só no vestir, é no falar, é no agir, é no se comportar. Somos pecadores? Somos. Iremos pecar até o último dia? Iremos. Mas tudo isso pressupõe nossas convicções teológicas. Tudo isso. O reverendo Augusto Nicodemos disse uma certa vez, eu não me lembro onde, ou se foi em algum livro dele, que eu li, que eu não lembro. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: as nossas ações são reações das nossas fundamentações teológicas. Ou seja, pense nisso. Toda ação nossa é reação da nossa fundamentação teológica. Então você poderia, imagina que tivesse aqui algumas mulheres feministas. Ah, meu corpo, minha regra. Né? Meu corpo é eu visto o que eu quiser dele. Meu corpo, minha regra. Não é nada mais do que isso. As ações dessas pessoas são reações das fundamentações teológicas dela. Mas por que teológica, Morgana? Se ela nem crente, nem estudou teologia. Mas existe algum homem que não é religioso? Não. Então, até o ímpio, as ações deles refletem nas reações que as suas fundamentações teológicas dizem sobre Deus, sobre o mundo e sobre Ele mesmo. Por isso que modéstia cristã, por mais que seja um assunto bem esquecido, bem simples, bem que ninguém quer tocar porque parece que a gente já está no século XXI e isso aqui é muito besterol, até isso tem a ver com cosmovisão bíblica. Até isso tem uma perspectiva de que tudo que fazemos, tudo que falamos e até como nos vestimos pressupõe nossas convicções teológicas. O ato de vestir se expõe à nossa confissão de fé.
O ato de vestir-se expõe nossa confissão de fé. Não é algo isolado da religião. Assim como o culto público revela a perspectiva teológica de uma igreja, a vestimenta revela seus pressupostos bíblicos. Lembre-se, não existe laicidade. Um cristão não pode ser laico. Como cristão, a lente que devemos ler o mundo são as escrituras sagradas. Não há uma dicotomia entre viver uma vida cristã e viver uma vida secular. Quer ver um exemplo disso? É quando chega o domingo, amanhã, e você procura a roupa mais coberta e modesta do seu guarda-roupa, e você não acha. Aí você entrou na malha fina do meu corpo, minhas regras, da perspectiva humanista, liberal das coisas. E eu já ouvi isso acontecer na minha frente. Eu não tenho uma roupa de igreja. Eu não tenho uma roupa de igreja. É que as pessoas dizem assim, essa música, eu não escuto música do mundo. Como assim? Você não escuta a música do mundo? Tipo, existe do extraterrestre? Não existe. Toda música é música do mundo, meu povo. Até a música da igreja, aquela música que você canta, ela é do mundo. Porque não existe essa dicotomia. Não existe isso. Você pode pegar uma música boa do Djavan e cantá-la e tocá-la para a glória de Deus. E outra coisa, pegue a música de vingança, de restitui das igrejas, que não glorifica a Deus. Você faz o quê? Canta também. Resultado. Aí a pessoa chega e diz assim, não tenho roupa de igreja. Como você não tem roupa de igreja? Ou seja, meu guarda-roupa aqui, uma parte é da igreja, outra parte é da escola, da faculdade, do trabalho. Então, quando você faz isso, é como Simone Quaresma falou uma vez. Simone Quaresma disse assim, quer ver um bom teste para você saber que roupa você deve sair? Se você não for muitas vezes no espelho, para ver se está tudo certo. Você às vezes troca de roupa, aí você vai no espelho, aí não sei. Aí você volta a fazer outra coisa e eu não sei. Já troca de roupa, troca. Vai pra uma que tu olha assim, tá boa, tá tudo bem. Porque às vezes você pode cair, sabe, naquele reducionismo ali, naquela coisinha e passa um decote, passa um... E aí você tem que lidar com isso depois. Como cristão, além de que devemos ler o mundo, são as escrituras sagradas. Então não há essa dicotomia. Será que você divide a roupa da igreja e a roupa dos outros dias? Precisamos entender que beleza e sensualidade são coisas distintas. É possível ser bela e não ser sensual. E na sensualidade não há beleza alguma. Parafraseando a esposa do Paul Roche sobre modéstia, ela diz assim, suas roupas devem causar o quadro para o seu rosto e não para o seu corpo. Entenderam isso? É meio difícil, eu fiquei pensando para entender também. Tipo, as roupas que a gente veste, ela deve apontar para o rosto. A roupa que você veste não deve apontar para evidenciar o seu corpo em alguma parte. Então é bom que você vá toda malamanhada para um lugar, mas que você não esteja despertando nenhuma evidência que provoque algo em alguém, do que você se vestir com a roupa da melhor marca possível, né? E ela está mostrando, está fazendo do quadro o framezinho, a moldura do seu corpo. Então, como é que a Bíblia trata desse assunto? Esse assunto é relevante? São essas e outras perguntas que tentaremos responder nessa palestra. Porque as Escrituras tratam desse assunto sim, e o cristão deve considerá-lo de extrema relevância. Então, o que as Escrituras falam sobre modéstia na vestimenta? O que as Escrituras falam sobre modéstia na vestimenta? 1 Timóteo 2, 9 a 10 diz assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia. No Novo Testamento inteiro, é a única vez que essa palavra aparece. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Pedro 3, de 3 a 6. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E Provérbios 31, 10, 25 e 30. A gente leu o texto todo, mas esses 3 versículos são importantes para esse tema agora. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então as Escrituras, sobretudo aqui no Novo Testamento, por causa desses 2 primeiros textos, tratando sobre a modéstia no vestir, e o Provérbio 31, um texto que fala sobre isso de uma maneira indireta, mas no Antigo Testamento. Então vamos fazer uma pequena análise aqui desses termos no grego, tá? No original. Eu não demorei muito não deixei uma coisa muito extensa não, mas tem uma coisa bem interessante aqui. Em 1 Timóteo 2,9, observamos o significado de algumas palavras no original em 1 Timóteo 2,9. Traje decente. Paulo ele utiliza essa expressão, traje decente para Timóteo. E também utiliza atavie com modéstias e bom senso. Vê só, a palavra traje, está muito pequena ali para mim, a palavra traje no grego é katastolê e tem sentido de uma peça de roupa. Então eu fui pesquisar isso tanto em Pedro, em 1 Pedro 3, de 3 a 6, como em 1 Timóteo 9, a palavra se refere justamente a isso, a peça de roupa. O adjetivo decente, né, traje decente, decente no grego é como um adjetivo também aqui, como aqui. O adjetivo decente no grego é cosmio, que tem um significado geral de respeitável, honrável e virtuoso. Ou seja, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que as mulheres precisam de uma peça de roupa virtuosa, respeitável, honrável. É isso que o texto no original está dizendo. O termo modéstia no grego é aidos. Possui várias definições. Por exemplo, um senso de vergonha, reverência. Costuma-se dizer o seguinte desse termo, que aidos precede e impede o ato de ser vergonhoso. Ou seja, essa palavra no grego, que só está no Novo Testamento dessa forma como modéstia, aidos, tem esse senso de não trazer vergonha. É o senso da vergonha, é o senso de reverência. É um termo que a gente pensa, que costuma ser dito no grego, que é um termo que precisa preceder o ato da vergonha. Ou seja, restringe um homem bom de um ato indigno. Então, se usa essa palavra aqui no grego, essa aqui, aidos ou aidos, como alguém que precisa estar em alguém para impedir essa pessoa cometer um ato vergonhoso, um ato indigno. A palavra bom senso, que em grego é chamada de sofrosines, tem o sentido de solidez mental, sanidade, autocontrole e sobriedade. Ou seja, veja, você pegar o texto de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, traje decente, ataviem com modéstia e bom senso. Ou seja, um senso de vergonha, algo que é reverente, o bom senso no sentido aqui de que precisa de uma sobriedade, precisa ter uma solidez mental, precisa de sanidade e autocontrole. Então, é uma expressão muito rica no grego. O único verbo existente no grego, nesse versículo de 1 Timóteo 2,9, é o kosmen. Que se você olhar direitinho, ele vai estar em outros textos também, o texto que a gente leu anteriormente. Só para pincelar, vou dizer aqui. O único verbo existente no grego, nesse versículo, é kosmen, referente a ataviar em português. O sentido do ataviar com modéstia e bom senso é o sentido de adornar, colocar em ordem, embelezar. Um termo referente à raiz do termo em inglês e português para a palavra cosmético, dando sentido de enfeitar. A gente diz, né, na loja de cosmético.
né? A gente usa essa expressão do cosmético porque tem a ver com o grego cosmeion, que tem a ver com, tem o sentido de embelezar, adornar, colocar em ordem. Se você for lá em 1 Pedro 3,3, com a palavra adorno, é um substantivo, que é a mesma palavra usada em 1 Timóteo 2,9, ou seja, tanto Pedro como Paulo, eles usam as mesmas expressões para falar sobre modéstia cristã. As mesmas palavras no grego. O verbo que Pedro usa também é ataviar, que é a mesma que é usada aqui por Paulo para ataviar com modéstia e bom senso. Ou seja, são palavras iguais correspondentes aos mesmos textos. E a palavra graça e formosura em Provérbios 31 tem sentido de beleza, adorno, charme e encanto. Sim, mas por que eu tenho que entender tudo isso? Só para você entender que nós temos sim uma regra de como nos vestir. E no Antigo Testamento é dito que essa formosura é vã. E essa graça é enganosa, se ela não estiver de acordo com os princípios bíblicos. Então, basicamente, o que eu quero mostrar com isso aqui é que existe sim um princípio. Por mais que muitas mulheres digam que Deus não tem nada a ver com as roupas que nós vestimos. Isso prova que tem sim. E alguns conceitos para a gente ter em mente, rapidinho, só vou ler alguns conceitos importantes para esse tema. Tá? É o conceito da cosmovisão cristã, da modéstia cristã, da verdadeira beleza e a ditadura da beleza. Então, como eu falei, cosmovisão cristã, o que é cosmovisão cristã? É um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Ou seja, qual é o norte, qual é o prumo? Sabe aquele prumo de construção que você usa para fazer? Imagina uma parede levantada sem o prumo, ela fica, né? Meia torta. É que nem árvore, a planta que a gente cuida em casa, né? Às vezes ela vai nascendo assim, você pega o quê? Um pauzinho, né? Como se fosse um prumo para ela se endireitar. Como você vai construir uma parede, construir qualquer coisa, você precisa de um prumo. Ou seja, a cosmovisão bíblica, em outras palavras, é um prumo das suas crenças fundamentais, onde você consegue interpretar e julgar a realidade. Essencialmente, a cosmovisão cristã é um conjunto de pressuposições. Cosmovisão é um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras. Estou falando da cosmovisão em si, né? Não é cristã. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Que sustentamos, consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. Ou seja, em outras palavras, Van Til, que é um grande apologeta pressuposicionalista, que eu defendo muito, a apologética pressuposicionalista, Van Til vai dizer que é como um óculos. Um óculos que a lente desse óculos são as escrituras sagradas. Então, tudo que você enxerga sobre o mundo, sobre Deus, sobre você mesmo, você enxerga à luz da Bíblia. E modéstia, o que é que modéstia significa? Como é que vocês conseguiriam conceituar a palavra modéstia? O que é ser modesto? O que é modéstia? Significa pudor, sobriedade, decência, comedimento, ausência da vaidade extrema, simplicidade, moderação. Tem um sentido de castidade e tem um sentido de pureza de comportamento. Mas modéstia cristã, segundo Jeff Pollard, que é o autor do Deus e o Estilista, ele diz o seguinte sobre modéstia cristã: é um autodomínio íntimo, arraigado em um entendimento apropriado de si mesmo diante de Deus. Um entendimento que se expressará exteriormente com humildade e com pureza, de um amor genuíno por Jesus Cristo. Em vez de expressar-se na glorificação e promoção de si mesmo, a modéstia cristã não se revelará publicamente em nudez pecaminosa. Nunca a modéstia cristã se revelará publicamente em nudez pecaminosa. Então as pessoas dizem assim, tu é muito modesta, né? Geralmente a gente tem a ideia de que ser modesto é ser aquela pessoa bem humilde, né? Aquela pessoa que não quer muita glória para si. É isso também, obviamente. Mas não é somente isso. Não tem a ver somente com humildade. Tem a ver com comedimento, com sobriedade. Tem a ver com pureza. Tem a ver com tudo isso aí. E o que é a verdadeira beleza? As Escrituras afirmam que a verdadeira beleza da mulher é o temor ao Senhor.
seguido de boas obras. Mas o que é a ditadura da beleza? A gente vive num mundo assim, ó, onde eles ditam o que é beleza e a gente sabe o que é beleza, a verdadeira beleza. A gente precisa viver nesse mundo assim. Tá todo mundo dizendo aí o que é beleza, a ponto de ser uma ditadura. Quer ver? Mulher gorda não é bonita, por quê? Ah, por quê? Porque a novela diz que ela não é? Né? Aí você tem que encontrar agora um meio, né, para não ter um problema com o politicamente correto ou um problema de divisão de classes, essas coisas todas. Aí criaram agora a moda das mulheres gordinhas, as lojas das mulheres gordinhas, o desfile das mulheres gordinhas, para ninguém ficar oprimido, destruído, desesperado dentro de casa, sofrendo de depressão, querendo se matar. Então assim, a gente vive num mundo que eles ditaram que é beleza, mas a Bíblia dita que é beleza. E isso vem contra esse fluxo, isso vem para chocar a nossa visão, né, do mundo. Então, o que é a ditadura da beleza? Como é que a gente poderia dizer, como é que a gente poderia explicar o que é essa ditadura da beleza? Então, o mundo estabelece um padrão, as mulheres transformaram esse padrão em um ídolo do coração e tornaram-se escravas dessa manipulação. Então, isso a gente define um pouco esse conceito de ditadura da beleza. Mas, Morgana, você, o que é que você quer defender? O que é que você quer defender a respeito desse tema? De forma clara e ousada, eu quero afirmar que a modéstia é um dos elementos do caráter cristão. E nossas vestes devem fazer a mesma confissão que os nossos lábios fazem. A roupa que você usa deve fazer a mesma confissão que a sua boca fala, o que a sua boca diz. Incluindo a ideia de que temos uma ordem bíblica sobre a modéstia cristã. O vestir-se com modéstia começa no contexto da nossa adoração a Deus, no culto solene. Mas ela se estende ao nosso viver diário. Em suma, a modéstia não é primariamente uma questão de vestimenta, e sim uma questão do coração. Portanto, até no vestir, Deus deve ser glorificado. Então, veja só, tudo que eu falei até agora é só o começo da palestra. Só quero mostrar para vocês que os argumentos que eu vou usar só são 4, para você não sair daqui e pensar que tem que acabar de meia-noite. Eu tive que falar tudo isso agora para a gente montar pelo menos uma base sobre o que a gente vai falar agora desses 4 argumentos em relação à modéstia. Então eu dividi essa palestra em 4 pontos. Tá? E o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês é sobre a carga semântica da palavra modéstia. É bem ampla. E a gente não vai lidar com essa carga semântica inteira. Não teria tempo de tratar de todas as implicações dessa palavra e seus significados. Então, o que iremos considerar é a modéstia cristã no vestir-se. E eu quero só dar 4 argumentos e fechar concluindo a palestra. Vejam bem. Como mulheres cristãs, somos livres ou existe algum limite para a nossa vestimenta? Como mulheres cristãs, nós somos livres ou existe algum limite para a nossa vestimenta? Pensemos que o nosso alvo não é o debate do tema em si. Pode até haver algumas controvérsias aqui. Entretanto, meu desejo nessa palestra é trazer honra a Cristo com esse tema. Eu coloco-me à disposição de ser falível, totalmente falível aqui, em minha tentativa recatada de trazer-lhes esse ensinamento bíblico. Mas o meu conselho é: julguem minhas palavras pelas Escrituras e retenham o que for bom e proveitoso. No entanto, se as minhas palavras estiverem de acordo com a palavra de Deus, devemos nos sujeitar-nos à verdade e viver conforme a vontade de Cristo sobre esse assunto. Sobre o tema da modéstia, o Pollard define o significado na sua perspectiva. Eu vou sempre citar o Pollard porque o Jeff Pollard é um pastor, um teólogo que escreveu um livro, que eu vou dizer para vocês no final, chamado Deus o Estilista. Então esse livro é fantástico. Esse livro fala sobre modéstia do começo ao fim. Mas veja bem, até o 4º capítulo ele está tratando sobre modéstia no vestir-se, mas do 4º em diante, do 5º em diante, ele vai falar de um tema super espinhoso, que é o grande problema do palestrante que trata sobre esse assunto: biquíni. Então, se vocês quiserem ler o Jeff Pollard, sinta-se à vontade para ler. E aí ele pega, são 9 capítulos do livro, o livro tem 81 páginas, e você pega do 5º capítulo, se eu não me engano, até o 9º, ele vai tratar sobre biquíni. Ele diz que a praia é o teatro da carnalidade. Morgana, você vai tocar no tema biquíni? Teatro do quê? O teatro da carnalidade. Morgana, você vai tratar sobre o tema biquíni? Eu não estou doida.
Não estou doida? Não quero morrer? Então, conselho. Todo mundo usa biquíni aqui? Não. Não consigo, tem que fazer frio. Mas tem gente que usa, não tem? Lê o livro do Jeff Paul. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo ler esse livro. Então vamos lá. O tema da modéstia, sobre o tema da modéstia, o Paul define o significado na sua perspectiva. Veja o que o Paul vai dizer. A modéstia possui um conceito amplo, não limitado à conotação sexual. Porque muitas pessoas acreditam que ser modesto, a modéstia tem a ver com a questão sexual, mas não. É um estado de mente ou disposição que expressa uma estimativa humilde de alguém a respeito de si mesmo diante de Deus. A modéstia, tal como a humildade, é o oposto da audácia e arrogância. Procura não atrair atenção para si mesmo, nem se mostrar de maneira inconvenientemente. Então o Paulo vai dizer isso. Veja só, perceba que a modéstia ela tem uma carga semântica enorme, extensa. Pensar em modéstia não é só pensar em humildade e simplicidade. Imagine que você possa ser simples, possa ser humilde, mas as suas roupas são extravagantes e sensuais. Então você pode dizer que isso é modéstia? Não. Por causa da carga semântica da palavra, ela implica em várias coisas. A modéstia tem a ver com a vida em sua totalidade. Qual é a sua convicção, Natália, sobre si mesma diante de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer hoje. Qual é a nossa convicção sobre nós mesmos diante de Deus? Como também a questão da modéstia não se limita apenas em roupas. Não se limita apenas em roupas simples e moderadas. Ou seja, no tipo de vestimenta que as mulheres devem ou não vestir-se. Então, modéstia não é somente sobre questão sexual, como modéstia não é somente sobre questão de humildade, como modéstia não é somente sobre questão de roupa simples e moderada. Não é. Vai além disso, a modéstia também toca no ponto do aspecto sexual. Excesso e sensualidade. É uma questão comportamental. Paul, de novo, diz assim: a mulher crente tem de controlar de modo consciente suas paixões, em vez de se arrumar de maneira requintada, dispendiosa e sensual. Se forem modestas, não chamarão atenção para si mesmas de maneira errada. As vestes da mulher verdadeiramente cristã não dirão sexo, orgulho e dinheiro, e sim pureza, humildade e moderação. Observemos aquele texto que a gente acabou de ler, de Paulo a Timóteo, que trata sobre esse assunto da modéstia. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, que é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Você pode fazer uma objeção agora para mim. Você pode dizer assim: uma objeção que pode ser feita se o texto de Paulo para Timóteo não está tratando apenas das ocasiões de culto. Você pode dizer: olha, Morgana, está errado aí essa hermenêutica. Esse texto aí, com certeza, na Bíblia, só está tratando da questão de culto. Deve ser só questão de culto. Visto que o contexto imediato da epístola, o contexto imediato que se refere a esse texto, se refere ao comportamento de crente na igreja. E não a princípios referentes ao uso de vestimenta em todas as ocasiões. Então você está errado aí. É um texto que fala só sobre culto, as pessoas dentro da igreja cultuando, como ora, como não ora. Então pode ser que você esteja errado em querer usar esse texto aqui para o uso de vestimentas em todas as ocasiões. O autor do Deus do Estilista discorda desse argumento. Ele diz o seguinte: o princípio que nos instrui a ordenar nossa vida na adoração a Deus deveria, em última instância, também direcionar nosso viver diário na presença de Deus. Em outras palavras, é o que eu vou falar lá no final. É a doutrina do corandel. Em outras palavras, a gente tem que entender a doutrina do corandel até para se vestir. Eu vou falar isso lá no finalzinho, sobre isso. Então, pensemos que o argumento de que esse texto de Paulo a Timóteo sobre o traje decente e a modéstia é só para ocasião de culto não é válida. Não é válida. Porque esse princípio, ele deve instruir a nossa vida na adoração a Deus. Esse mesmo princípio que instrui a nossa vida na adoração a Deus deve nos instruir, em última instância, a direcionar todo o nosso viver diário. Por quê? Porque todo o nosso viver diário é diante de quem? Diante de Deus. Corandel, diante da face de Deus. Então voltemos ao texto de Paulo a Timóteo. Já observamos o significado no original, pelas palavrinhas. Paulo, presta atenção, não está dizendo que mulheres não podem se vestir bem.
Ele está dizendo isso. Nem muito menos proíbe os adereços. Paulo não está dizendo que a gente não pode usar um brinco, um relógio, um colar, não é isso. E ele também não está dizendo que a gente não pode se vestir bem, a gente tem que andar que nem os franciscanos andavam, até descalço. Não é isso também. O que é que Paulo está querendo dizer? O que é exigido de Paulo é que o nosso vestuário, a nossa vestimenta, seja de forma decente, com moderação e com bom senso, sem ser dispendioso, e que as obras, as boas obras na vida da mulher sejam a prioridade dela, não os adereços, os vestuários. Observe outra citação interessante aqui. Se o coração está correto diante de Deus, ele se governará em pureza, acompanhada de humildade, e se expressará em modéstia. Isso se aplica não somente à adoração coletiva, no culto, né? Mas também ao viver diário. Embora seja verdadeiro que alguém possa vestir-se com modéstia, impulsionado por um motivo orgulhoso, pode ou não pode? Pode. Quer ver uma vez que isso pode acontecer com a gente? Eu vou para a igreja amanhã, modesta. Ou moderada. Em traje decente, com muito bom senso. Sabe por quê? Porque aquelas mulheres da igreja precisam aprender comigo. Então é possível que até o nosso coração deseje a modéstia impulsionado por um motivo orgulhoso e pecaminoso. Mas uma coisa que não é possível é que alguém que se vista com sensualidade e com ostentação seja impulsionado por um motivo correto. Então é possível até que você seja toda recatada, bela e do lar, mas com todos os motivos errados, porque isso é uma questão do coração. Mas é impossível que você vista sensual, atraente, dispendiosa, requintada com o motivo certo. Então é isso que é bem interessante. Esse seria nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto. Então, mesmo sabendo da carga semântica da palavra modéstia, existe um princípio na Bíblia sobre isso. Sobre a forma como nós devemos vestir. Mas vamos pensar nesse segundo ponto aqui. Pense nessa verdade bíblica de que Deus é o nosso estilista. Você concorda com ela? Deus é ou não é o nosso estilista, Cássia? É? É? Certo. Você já pensou sobre a razão de ser Deus o nosso estilista? Por quê? Por que Deus quer intervir em tudo isso, até na roupa? Alguém pode perguntar. Qual é a razão de Deus ser o nosso estilista? Vejamos o que a gente leu no começo da palestra. Em Gênesis 3:21 nos é dito o seguinte: fez o Senhor, Deus, vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vamos lá, pense nesse texto aqui. A ideia desse texto é expor a origem das vestes e os subsequentes exemplos de roupas fornecidos pelas Escrituras. Você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes você já leu a Bíblia aqui? Ou você nunca leu? Ou você já leu uma vez na vida? Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Eu tenho uma das minhas resoluções de todos os anos é ler a Bíblia, do começo ao fim, todos os anos. E aí eu vou lendo assim, em algumas perspectivas, certo? Esse ano eu estou lendo ela cronologicamente. Não desse jeito que está na Bíblia aqui, mas cronológico, de como, assim, né? Não do jeito que é colocado na nossa Bíblia em português, mas dos livros mais antigos até os livros mais novos. Tanto no Antigo Testamento como no Novo. É bem interessante. No ano passado, eu li na perspectiva da providência de Deus. E aí, por conta desse tema da modéstia, eu fiquei pensando sobre ler na perspectiva de roupas. É interessante o que eu estou querendo dizer aqui, porque na teologia bíblica, a gente percebe Deus envolvido com roupa do Éden ao Apocalipse. De Gênesis ao Apocalipse. Mas por quê? E por que Deus se envolveria com isso? Isso é uma coisa tão supérflua. É só como lavar as mãos dos fariseus? Não, porque isso também é uma questão do coração. Veja bem, a pergunta que podemos fazer é: qual é o propósito e a função das vestes e que área do corpo deve ser coberta? Podemos citar Gênesis 2:25 para afirmar que na criação o homem e a mulher estavam nus e não tinha vergonha alguma. Presta atenção.
O que é muito importante considerar é que, pré-queda, antes da queda, a nudez não era pecado. Não há problema com a nudez. Nudez não é um problema. Ela se tornou um problema por conta do pecado. Mas antes da queda, pré-queda, a nudez não era pecado nem era vergonha. Não havia vergonha, não tinha nada vergonhoso. A nudez era algo bom até o momento da queda. Quando o pecado entra na história humana, vem a vergonha. Em Gênesis 3:7, após a queda, o que acontece? Os olhos de ambos abriram-se e perceberam o quê? Qual foi a primeira coisa que perceberam? Estavam nus. Eles não perceberam nenhuma outra coisa, nenhuma dor no corpo. Eles perceberam o quê? Estavam nus. Pense bem comigo aqui. Pense sobre isso. Duas coisas eles fizeram nesse momento. Cozeram folhas de figueira, pegaram lá uma árvore de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa. Ninguém ficou desesperado, ninguém saiu correndo, ninguém tomou um caldo de cana, ninguém fez nada. Primeira coisa que eles fizeram, cozeram folhas de figueira para si e fizeram cintas. O efeito do pecado não deixou o homem sem criatividade. A prova disso é que tinha algum estilista no Éden? Tinha algum comercial de televisão? Não tinha noção nenhuma, né? Mas veja que mesmo com a queda, mesmo com o pecado do homem, a criatividade do homem não foi afetada. Então eles perceberam a nudez, vamos resolver o problema agora. Aí não faz nada, todo mundo para, vamos resolver o problema da nudez. E eles fizeram roupas para eles. Lembremos que a imago Dei, a imagem de Deus no homem, ainda é para o homem uma realidade, hoje, pós-queda. Assim como era em Adão e Eva. É uma realidade, mesmo que seja fragmentada. Contudo, a confusão que o pecado provoca no homem, dá ao homem a falsa liberdade que ele pode escolher ou ditar regras sobre si. Então, o que o pecado faz? O pecado gera uma confusão. O pecado gera uma falsa realidade em nós, que permite a gente pensar que podemos ditar regras sobre nós mesmos. Que podemos, mesmo com a nossa criatividade, escolher e dizer o que nós devemos fazer ou não. E foi isso que aconteceu no Éden. Deus é o Senhor até da forma como vestimos. A tentativa adâmica só provou que somos falhos. Como somos falhos. E insuficientes para fazer qualquer coisa. Quando Deus chama Adão, logo depois do pecado, e ele admite ter se escondido de Deus, ele diz o motivo. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então perguntou Deus: que te fez saber que estavas nus? Que te fez saber o que aconteceu? Deus já sabia? Lógico que Deus sabia. Mas Deus está confrontando o homem para ver se ele admite o que ele fez. O que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste. E o que aconteceu depois disso foi o quê? Foi a tentativa de se esquivar da culpa. Colocando a culpa na mulher e a mulher colocando a culpa na serpente. Ou seja, admitir pecado é uma coisa que a gente não faz muito, né? O que transformou a nudez boa em algo vergonhoso? E por que Deus cobriu o corpo do homem depois da sua tentativa de cobrir-se? É outra pergunta importante. O que transformou a nudez boa em algo vergonhoso, nós sabemos, é o pecado. Foi o pecado de Adão e Eva. Mas por que Deus cobriu o corpo do homem depois da sua tentativa de cobrir-se? O que precisamos defender, de extrema importância, é que o pecado fez isso, a cobiça fez isso. O pecado dos nossos primeiros pais provocou nudez e vergonha. E a tentativa de vestir-se fracassou totalmente. Se Deus não intervisse na história, se Deus não tivesse chegado ali naquele jardim, onde estaria a modéstia cristã na vestimenta hoje? Falem para mim. Em que momento nós iríamos saber sobre modéstia cristã? Aonde a modéstia cristã estaria sendo relatada para que nós pudéssemos ter esse princípio e viver esse princípio? Mas foi porque Deus interviu na história no Éden que hoje nós temos exatamente a doutrina, um princípio, um prumo sobre modéstia cristã. Onde estaria a modéstia cristã na vestimenta se Deus não tivesse ido ali no Éden? Deus cobriu o homem por pura misericórdia e graça.
Deus faz no pós-queda roupas. Após o pecado, Deus faz roupas de pele de animal, não de árvore, para Adão e Eva. Deus é ou não é o nosso estilista? Deus faz roupas de pele de animal para Adão e Eva e os veste como um supremo estilista. Importa agora para Deus que o homem cubra a sua nudez. Agora a nudez é vergonha, agora a nudez é pecado. Somos filhos de Eva, somos filhos de Adão. O nosso pai pecou, a nudez se transformou numa grande vergonha. Mas Deus intervém na história e cobre a nossa nudez. E o que importa agora para Deus é que o homem cubra a sua nudez. Contudo, não podemos esquecer do momento dessa narrativa em que Adão e Eva tentaram vestir-se após a desobediência. Minhas irmãs, foi uma tentativa deplorável cobrir a si mesmo com algo feito por suas próprias mãos. É Deus, somente Ele, quem determina a forma como devemos nos vestir. Não é a cultura, não é a mídia, nem muito menos os artistas ou os estilistas ímpios que definem isso. Nem você mesmo. Nem esse país tropical que a gente vive. Isso não pode definir a forma como nós nos vestimos. Como resultado da queda dos nossos primeiros pais, Deus lhes cobriu a nudez. Uma ação divina e livre de qualquer influência humana. Deus substitui as cintas de Adão e Eva por túnicas de pele. Enquanto a tentativa adâmica era cobrir-se somente nos quadris, Deus, de forma eficiente, cobriu-os do pescoço ao joelho. Perceba aqui. Sabemos o comprimento disso, porque a palavra traduzida para vestimenta, ela é usada em todo o Antigo Testamento para expressar a ideia de uma veste semelhante a uma túnica. Então a palavra é kionet. Eu gosto mais de grego, tu gosta mais de hebraico. Então eu não sei se é kionet ou é kunet, não sei. Mas no Antigo Testamento é essa palavra em hebraico para vestimenta. Conforme vimos em Gênesis 3:21, que vem de uma raiz comum que significa cobrir. Ou seja, o que Deus fez em todo o Antigo Testamento é cobrir os homens. Tornou-se uma roupa muito comum para homens e mulheres, geralmente feitas de linho. Lembre-se que no começo foi feito de peles de animais. Mas o protótipozinho da mesma palavra usada lá no Éden é a mesma de todo o Antigo Testamento. E passou a ser túnica em vez de ser peles de animais. Assemelhava-se a uma camisa longa até o joelho, às vezes até o chão. E o modelo mais simples não tinha mangas. É importante perceber, irmãs, que Deus escolheu esse modelo para cobrir a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Mas não foi somente no Éden que ele escolheu esse modelo. O mesmo modelo foi utilizado pelos sacerdotes. Se percebemos essa linha na teologia bíblica sobre as vestes, veremos que até no Novo Testamento temos o mesmo padrão. Aqui quero esclarecer um ponto. Eu já imagino que deve estar passando na cabeça de vocês. Eu não estou dizendo que devemos voltar ao padrão bíblico. Imagina. Simétrico e estético. E temos que admitir... Vou esclarecer isso. Olha, não estou dizendo que devemos voltar ao padrão bíblico. Simétrico e estético de roupas que devemos usar. Precisamos apenas compreender que as Escrituras tratam desse tema. E temos que admitir que o Senhor nos ensina o caminho para glorificarmos o seu nome na maneira de vestirmos. Ponto. Você já se perguntou sobre o momento em que o verbo se fez carne, o que ele vestiu? Já se perguntou? O que Cristo vestia? Cristo, Deus vivo, vindo em carne, cobriu-se da mesma forma
como ele mesmo cobriu Adão e Eva. A palavra é a mesma. Só que no Novo Testamento tem uma outra palavra em grego que correlata com a palavra no hebraico. Ou seja, o verbo, quando se fez carne e habitou entre nós, usou o mesmo modelo e padrão daquela do Éden, que ele mesmo cobriu Adão e Eva. Porque eu estou pensando aqui, acho que vocês estão entendendo sobre a questão da Trindade. O mesmo Deus que cobriu Adão e Eva, ali é o mesmo Cristo, que é o mesmo Espírito Santo. Então vejam bem, do mesmo jeito que ele cobriu Adão e Eva, ele também cobriu os sacerdotes. Será que Cristo é um bom exemplo para nós? Porque Cristo é um bom exemplo para tudo, né? Mas eu já vi alguém falar que tem alguns exemplos que ele não é tão bom assim. Mas será que Cristo nas vestes é um bom exemplo para nós? É incrível que até o apóstolo João, veja isso. Isso é muito importante. Como eu falei daquela teologia bíblica, né? Tanto do Antigo e do Novo Testamento. É incrível que até o apóstolo João, em Apocalipse, nos faz entender, por meio da visão que ele teve, como nos vestiríamos no céu. Apocalipse 6:11. Aqui comigo. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conselhos. E seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tem outros textos, tem Apocalipse 7:9, 13 e 14 também. Veja que coisa interessante. Essa vestidura branca é nada mais e nada menos que uma túnica exterior, folgada, que se estendia até os pés, segundo alguns dicionários bíblicos. Usada por reis, sacerdotes e pessoas nobres. Sobre isso, o autor do Deus Estilista afirma. Veja bem o que ele afirma. Parece então que a Bíblia realmente oferece um padrão para as nossas vestes do corpo. Para as vestes do corpo. Desde as túnicas de pele que Deus entregou a Adão e Eva, até as túnicas que ele projetou para os sacerdotes, desde as vestes de Jesus Cristo até as vestimentas brancas dos santos na glória. Temos um testemunho coerente. O Antigo e o Novo Testamento revelam que o povo de Deus, na terra e no céu, usou roupas que lhes cobriam desde o pescoço até abaixo do joelho, incluindo provavelmente a panturrilha ou chegando ao tornozelo. Como podemos lidar com isso em nosso tempo? Vimos desde o começo aqui, de Gênesis a Apocalipse. Se você pegar o mesmo termo em Apocalipse no grego, é o mesmo termo que é referido ao mesmo termo do Antigo Testamento. A palavra é modesta, a palavra é traje decente, traje sóbrio. É isso. Como podemos então, irmãos, lidar com isso em nosso tempo? Onde roupas estilo Adão e Eva no Éden, pós-queda, com suas próprias mãos, são vendidas e ostentadas pelas mulheres, inclusive as cristãs. Basta você dar uma volta aqui, nesse shopping, e você vê modelo Adão e Eva pós-queda com suas próprias mãos. Você tem uma dificuldade, não sei se você tem, mas eu tenho. Aquele tempo que eu comprava roupa, né? Chegar numa loja e dizer, poxa, isso tudo é decotado, tudo é muito curto, tudo é muito justo, tudo é muito transparente. Por quê? Porque, olha, a gente precisa lidar com essa situação. Roupas estilo Adão e Eva no Éden pós-queda com suas próprias mãos são vendidas e ostentadas na feira em Caruaru, em Santa Cruz, no Rio Mar, no shopping, televisão, comercial, novela. Inclusive as cristãs. As Escrituras Sagradas nos mostram zelosamente um padrão estético para a nossa vestimenta. Minha gente, existem estilistas cristãs ou não existem? E onde é que elas estão? Existem pessoas que são crentes que vendem roupa, não vendem? Não existe? Quantas mulheres cristãs você conhece que tem uma lojinha de roupa? Eu conheço algumas. E que roupa ela vende? Do contexto bíblico
A do texto bíblico, que a gente tem analisado aqui, ou é esse estilo Adão e Eva pós-queda com as suas próprias mãos, que Deus simplesmente não achou suficiente e cobriu de verdade. É isso que a gente precisa pensar. Como a gente vai lidar com isso? Porque as Escrituras Sagradas nos mostram zelosamente um padrão estético para as nossas vestimentas. Ou seja, os cristãos têm um script para cobrirem o seu corpo, especialmente quando se reúnem coletivamente para adorar o Senhor, no dia do Senhor. Em outras palavras, irmãs, temos um princípio. O povo de Deus deve se cobrir. Se a gente não quiser jogar, se a gente tiver que jogar toda essa palestra fora, uma verdade precisa ser dita. O povo de Deus tem um princípio. Ele deve se cobrir. O próprio Deus fez isso para com o homem pós-queda. Contudo, há uma dificuldade em sabermos os limites disso. O próprio João Calvino, minha gente, confessa essa dificuldade. Pô, se Calvino confessa que é difícil saber o limite disso, avalie eu. Então, até Calvino admitiu essa dificuldade para estabelecer esse limite. Todavia, é necessário reprovar tudo em que o nosso vestir não está de acordo com a sobriedade e modéstia, parafraseando suas palavras. Então, Calvino diz assim, é difícil saber o limite, mas reprove tudo aquilo que no seu vestir não está de acordo com a sobriedade e com a modéstia. Quando não há uma ordem nas Escrituras Sagradas, o que devemos fazer? Alguém pode dizer, Morgana, mas não tem uma ordem de como fazer isso. Então o que a gente faz se não tem uma ordem explícita de como nós devemos nos vestir? Devemos olhar para o relato bíblico, que foi o que eu tentei fazer até agora, a fim de encontrarmos um princípio do qual extrairemos uma conclusão apropriada. Rejeitar esse princípio interpretativo, isto é, essa hermenêutica bíblica, é complicado. Onde teremos um padrão de modéstia na vestimenta? Se nós rejeitarmos que no relato bíblico nos traz princípios bíblicos. Que o relato bíblico também nos traz princípios bíblicos. Então, onde teríamos então um padrão de modéstia na vestimenta? Você pode estar balançando a cabeça agora. E o pior é que tem gente fazendo isso, eu tenho colocado aqui no texto. Você pode até estar balançando a cabeça e dizendo, o que é que eu estou ouvindo? O modelo bíblico, irmãs, sugerido é um padrão de veste que se estende pelo menos do pescoço até abaixo dos joelhos. E aí a gente não pode mudar isso aí. O terceiro ponto, e o quarto é bem mais rápido. O terceiro ponto do meu argumento é o seguinte. Um outro ponto de suma importância é a relação que a modéstia no geral e a modéstia no vestir tem a ver com o sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? Não adulterarás. Peraí. Adultério? Adulterar tem a ver com roupa, tem tudo a ver. Então, o sétimo mandamento tem tudo a ver com a modéstia cristã. Sabemos que o sétimo mandamento, irmãs, como lei moral de Deus, preserva a santidade na sexualidade. Assim como o sexto mandamento preserva a santidade da vida. Qual é o sétimo mandamento? Não adulterarás. Mas o que é que isso tem a ver com a modéstia, Morgana? As perguntas 137, 138 e 139 do Catecismo Maior de Westminster são divididas em deveres e proibições. E tratam sobre o sétimo mandamento. Vejamos aqui. Veja o que diz a pergunta 138 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Os deveres exigidos no sétimo mandamento. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade do corpo. Já começa aí. Batendo. Castidade do corpo. Mente, sentimentos, palavras e comportamentos. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros. Tem a ver ou não tem a ver com roupas? Segura aí. A vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos. Ser temperante. Buscar a companhia de pessoas castas. Vestir-se recatadamente. Então, quando você não se veste, quando eu não me visto recatadamente, qual é o mandamento que eu estou quebrando diante de Deus? Não adulterarás. O casamento dos que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação, o labor diligente em nossas vocações, o repelir todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Que também a gente pode incluir a questão das vestes. Ou seja, esses são os deveres do sétimo mandamento.
Mas, antes de falar das proibições, perceba que o 7º mandamento é não adulterarás. E isso tem a ver com a modéstia cristã, inclusive no vestir-se. Então lembre-se que o adulterar não é só aquele homem que vai lá e trai a esposa com outra. O adulterar tem a ver com todos esses deveres e tem a ver com todas essas proibições que a gente vai ver agora. Então, depois dos deveres, o Catecismo Maior de Westminster vai falar o que é proibido a esse mandamento. Então, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? É só o trair a esposa ou trair o marido? Não. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres, ou seja, mesmo que você não peque nada disso, mas você negligenciou os deveres, você já quebrou o mandamento. Então vamos lá. Quais são os pecados proibidos? Adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto. A proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. O permitir, tolerar ou ter bordéis. E a frequentação deles. Os votos embaraçadores do celibato. A demora indevida de casamento. O cara está namorando com a menina há 7 anos. Já quebrou o 7º mandamento. O demorar-se num relacionamento já é uma quebra do 7º mandamento. Veja, está aqui. A demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações e impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Interessante nisso aí foi que o ano passado eu fui para a Argentina comemorar meu aniversário. Vê só que ignorância minha. Não, vamos lá para Buenos Aires comemorar o aniversário de Morgana lá. E foi eu, a Laíde, Mônica, meu pai e minha mãe. No dia do meu aniversário eu quis assistir um show de tango. Assisti o show de tango. Depois do show de tango eu quebrei o 7º mandamento. Por quê? Porque um dos pecados proibidos é danças e espetáculos lascivos. Eu disse, poxa vida. Para você ver que a gente está totalmente influenciado por uma cultura que faz a gente confrontar a lei do Senhor e pecar contra o Senhor. Então fica claro, minha gente, que vestir-se de maneira inapropriada é quebrar o 7º mandamento. Porque um adultério não é somente aquele que trai a esposa ou comete alguns pecados sexuais. Vestir-se imodestamente é tornar-se réu desse pecado. Sabe o que dizia João Calvino sobre isso? Uma mulher vestida com modéstia educa um homem só com a presença. Então Calvino, tratando desse tema, ele falou sobre isso. Você vestida de forma decente, sóbria, você educa um homem que estiver olhando para você ao seu redor, só pela sua presença. E o 4º ponto, para a gente finalizar, e eu agradeço muito a atenção de vocês, porque eu precisava me estender bem antes para a gente tentar compreender os argumentos agora com mais facilidade. O 4º ponto, mas não menos importante, na verdade, poderíamos ter usado esse 4º ponto como o primeiro ponto, deveríamos ter colocado até ele como principal ponto do argumento a favor da modéstia cristã, sobretudo no vestir-se. E esse 4º ponto tem a ver com as palavras de Cristo no resumo da lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ele poderia ter sido o principal, ele poderia ter sido o primeiro argumento. Mas ele não é menos importante por estar no 4º ponto. Utilizar esse argumento para a modéstia cristã não é somente plausível como uma forma de gratidão a Deus. Veja só, amamos a Deus, então por isso devemos amar o nosso próximo. Minha vestimenta não pode causar dano ao meu irmão.
que Deus ama. E também o chamou para a sua glória. Ou seja, a nossa vestimenta não pode causar dano ao namorado, ao noivo, a outros maridos, num contexto até de culto ou de festas. Imagine o casamento da sua igreja e você com seu marido do lado, mas tem a mulher que é casada com alguém que naquele momento se vestia de forma imodesta, não amou a Deus nem ao próximo, e causou no seu próprio marido um desejo, um pensamento lascivo. Então, muitos vão dizer também que um argumento contra a modéstia cristã é que se você não vai ao trabalho, vai se apresentar publicamente a um juiz de qualquer jeito, porque você vai para qualquer outro lugar de qualquer jeito, se vestindo de qualquer maneira. Tem esse argumento também. Então veja só, se a sua vestimenta causa dano ao irmão que Deus ama, você está atacando. E como eu amo a Deus, devo dar-lhe glórias em tudo, até na forma como eu me visto. Então, como prova de uma vida de gratidão por tudo o que Deus fez por mim, devemos amá-lo e amar o nosso próximo. Lembremos do conselho de Paulo: assim quer que vocês comais, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. E você percebe que todo mundo só chega a ter nesse ponto, né, nesse versículo. Esquece o versículo seguinte. Sabe qual é o versículo seguinte? Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, quando você sabe que você tem que comer, beber e fazer qualquer outra coisa para fazer para a glória de Deus, lembre-se que você está fazendo isso para não ser tropeço para ninguém. Também. Não é só para a glória de Deus que você faz as coisas. É para a glória de Deus e também para não ser tropeço para ninguém. Nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Não adianta você viver a vida, eu quero viver para a glória de Deus. E você é tropeço para um irmãozinho lá, fraco na fé, só pela maneira como você veste uma blusa, ou anda, ou cobre, ou como é? Cruza as pernas quando senta, você está fazendo o irmão tropeçar na fé. Em Provérbios diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Você já pensou nesse provérbio? Imagina um porco. Um porco mesmo. Agora imagina uma joia no focinho desse porco. Imagine uma joia no focinho desse porco. Pensou? Fica bonito? Um pincezinho de uma joia brilhante, assim, um diamante, um cristal. Aí o autor de Provérbios diz assim: do mesmo jeito, é uma mulher formosa que não tem descrição. Aí vai lá, procura o que é descrição? Que não tem modéstia. Que não é decente. Que não é sóbria. No capítulo 7 de Provérbios, há uma menção de uma mulher. É uma mulher imodesta e adúltera, que não ama a Deus e ao próximo. Lê quando chegar em casa, Provérbios 7 inteiro. Eu só vou ler o texto, um versículo. Diz lá em Provérbios 7: a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ou seja, por isso que a gente leu Provérbios 31 no começo. Podemos então concluir com isso, que a mulher de Provérbios 31 é a antítese, o oposto da mulher de Provérbios 7. Que além de ser adúltera, ela é imodesta, ela se veste como uma prostituta, com muita astúcia no coração. Então eu queria finalizar, irmãs, essa palestra, concluindo e fazendo algumas aplicações sobre o tema. O que dizer, irmãs, de tudo o que analisamos hoje? O que precisa ser dito mais? O que dizer de tudo que nós ouvimos? A modéstia cristã envolve convicções teológicas. Do mesmo jeito que culto envolve convicções teológicas. Do mesmo jeito que profissão envolve convicção teológica. Eu fico às vezes indignada com pessoas cristãs que querem fazer psicologia. Pessoas cristãs querendo se envolver em áreas que é totalmente humana. E se não tiver uma perspectiva, uma cosmovisão bíblica, se afunda. Você tem que ser muito bom de pressupostos teológicos para fazer cursos universitários hoje que tem todo um currículo anticristão.
É muito complicado. Então, a profissão que você escolhe, o trabalho o trabalho que você se submete para receber um salário, a roupa que você veste, a comida que você come, qualquer coisa que você faça, pressupõe, envolve convicções teológicas. Preceder o caráter cristão firmado no solo Escritura e não precede, na verdade, o caráter cristão firmado no solo Escritura. E não pode ser interpretado de forma meramente cultural. Ou seja, se a modéstia cristã envolve suas convicções teológicas, é porque precede o seu caráter cristão firmado no solo Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Não é uma coisa que você interpreta de forma cultural. Deixar a moda, deixar a mídia, a televisão, sobretudo os artistas e estilistas ditar nossa maneira de vestir é desprezar as Escrituras e todo o testemunho da história da igreja. Se ser fundamentalista é ser ortodoxo e viver uma ortopraxia, que sejamos fundamentalistas. Porque ortodoxia é sã doutrina, ortopraxia é a prática da doutrina correta. E se isso é ser fundamentalista, que carreguemos esse termo de ser fundamentalista. Mas nunca seremos legalistas. No sentido lato do termo. Nem muito menos fervorosos defensores de uma deontologia vazia e aparente. Nós não seremos assim. Nós não devemos ser deontológicos o tempo inteiro, de uma forma vazia, de uma forma aparente. Aquela pessoa que usa certo é certo, errado é errado. Não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos rejeitar o legalismo. Nós queremos rejeitar a deontologia das coisas. Principalmente quando ela não vem com gratidão, nem com piedade. Não é viver dessa forma só porque aparenta piedade. Nós rejeitamos esse estilo de vida. Nós precisamos ser bíblicos no tema da modéstia cristã. A perspectiva do corandel, como eu falei naquela hora, deve moldar inteiramente as nossas vidas, assim como deve nos instruir sobre a vestimenta. Então, diante de Deus, é que nós vivemos todos os dias. É algo que deve nos afastar do pecado. E algo que deve nos afastar do pecado é a convicção que estamos perante a face daquele que devemos prestar contas o tempo inteiro. Olha, 24 horas por dia estamos diante de Deus. Então, só vestir uma roupa boa para o culto é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Mulheres, se vivemos diante de Deus todos os dias, e essa doutrina do corandel nos afasta do pecado, precisamos viver de acordo com a nossa confissão piedosa. Se somos cristãos, não podemos desprezar nossas confissões de fé. Seria uma contradição declarar essa fé antiga dos apóstolos, dos profetas, dos sacerdotes, dos patriarcas, e viver uma vida que difame a palavra de Cristo por conta das nossas vestimentas. Segundo Calvino, sobre essa questão, ele diz assim: temos sempre de começar com as disposições, pois onde a devassidão reina no íntimo, não haverá qualquer castidade, e onde a cobiça reina no íntimo, não haverá modéstia nas vestes exteriores. Ele continua: sem dúvida. Tem algum erro aí? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, a vestimenta de uma mulher piedosa e virtuosa tem de ser diferente das vestes de uma prostituta. A piedade tem de ser provada pelas obras. A verbalização de ser crente também precisa ser visível em vestes decentes e apropriadas. Então, eu quero concluir dizendo que, como Calvino disse, Thomas Boston também afirmou algo muito interessante. Firmados em bases mais seguras, podemos observar que nossos primeiros pais fizeram suas primeiras vestes e que, em seguida, Deus lhes fez vestes eficazes quanto à sua utilidade. Disso podemos aprender sobre a completa insuficiência de nossa justiça própria,
para cobrir a nudez espiritual e a absoluta necessidade da justiça de Deus. A justiça imputada com toda a sua capacidade de vestir adequadamente a alma pecaminosa. Não é admirável que a ideia da queda dos nossos primeiros pais está ligada às questões do vestimento? Você já tinha pensado nisso antes? Que a queda dos nossos primeiros pais no Éden está totalmente ligada com as questões da modéstia cristã no vestir? Perceba que no Éden, Deus trata de modéstia cristã, além de várias outras coisas. Houve nudez pecaminosa por conta do pecado. A tentativa dos nossos primeiros pais de cobrir isso foi insuficiente. Deus, o nosso estilista, com as vestes certas, cobriu toda a nudez e vergonha que eles sentiram. Ou seja, se foi Deus que solucionou o problema da nudez, somente Ele sabe como devemos nos vestir. Somos velas acesas em meio a um mundo de pólvora. Portanto, se a nudez física e espiritual que nos trazem vergonha, se há nudez física e espiritual que nos trazem vergonha, olhemos para Cristo. Ele é a nossa justiça e o único que é suficiente de vestir adequadamente a nossa alma pecaminosa. Lembre-se da promessa do Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no começo, eu fiz uma pergunta que poderíamos responder no final. Onde consiste a verdadeira beleza da mulher? Acredito que nós já temos a resposta. Rushduni é um grande teólogo reformado e eu queria terminar com essa citação. Rushduni diz uma coisa muito interessante. O que você tolera diz muita coisa sobre você. Identifica a sua lealdade e o seu amor e classifica claramente a sua natureza. Os homens são conhecidos não somente por seus frutos, mas também pelo seu amor e ódio, sua tolerância e intolerância. Então, o que você tolera? E se você tolera vestes imodestas, você está deixando que muitas pessoas ao seu redor saibam muito sobre você, se você afirma ser um cristão. Amém?